Bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo de número 2. Assim está escrito: Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o tempo certo para a salvação, segundo a palavra de Deus. Nesta passagem que Paulo deixou registrado à igreja de Corinto, ele traz a nós aqui os direcionamentos com relação à salvação. É preciso entender o porquê da salvação, porque há necessidade e porque tem se estabelecido o dia da salvação. Simplesmente por conta que já falamos tantas vezes, o homem criado perfeito pelas mãos de Deus deixou-se corromper em desobedecer uma orientação de Deus, por isso transgrediu, pecou, e como o pecado entrou por um homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Ao pecarem, ficaram destituídos, longe, separados da presença de Deus, sentenciados para uma condenação eterna, mas Deus, no seu amor imensurável e glorioso, que não tem como medir a altura, a profundidade, o comprimento e a largura, a expressão bíblica para o amor de Deus é que ele é um amor de tal maneira. Não há como mencionar e colocar limites ao amor de Deus. E dentro desta manifestação do amor de Deus, ele estabeleceu o plano de salvação para toda a humanidade, indistintamente. Deus não escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Todos quantos Deus permitiu vir a este mundo com a promessa de salvação. Ocorre que esta salvação, que foi planejada por Deus, executada por Jesus no Calvário e realizada e aplicada nos dias atuais e após a morte de Jesus, pela ação e o poder do Espírito Santo. Então, esta salvação é uma salvação plena, completa, total e de natureza eterna. Porém, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Ele ouve a palavra e pode crer e pode não crer. O escritor aos Hebreus disse que a palavra da salvação foi anunciada para aquele povo também, mas não teve nenhum proveito na vida deles, simplesmente porque eles não creram na palavra. Conforme Hebreus capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Palavra de Deus com relação à salvação são as boas novas de salvação, que numa única palavra significa evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ouviram, porém não creram. E crer ou não crer é algo que está dentro do ser humano. Deus não vai impor qualquer condição
a esta pessoa que ele é obrigado a crer. O Senhor Deus demonstra o seu amor na sua revelação, no plano que ele fez para a salvação, através de Jesus, e coloca isto à disposição das pessoas, porém, elas precisam exercer a fé. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele disse, porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido de Deus. A salvação não é por meio de merecimento. É pela graça, favor de Deus. E o meio de se recebê-la é pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não havendo fé, não tem como apropriar-se e desfrutar da salvação que foi colocada por Deus através de Jesus em favor da humanidade. Então, salvar é libertar, é tirar de perigo, é colocá-lo em lugar de segurança, é tirar as consequências de uma eternidade debaixo de condenação para ter uma eternidade desfrutando salvação e plena comunhão com Deus. Então, nós, à luz da palavra de Deus, encontramos neste texto e em outros que vamos relatar o tempo certo para a salvação. Aqui encontramos Paulo deixando escrito o seguinte: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Uma palavra que se reporta a uma profecia de Isaías. Ele diz que o Senhor ouviu em tempo aceitável e socorreu no dia da salvação. Duas coisas aqui precisamos entender. Existem o tempo aceitável. O tempo aceitável, à luz da Bíblia, é o tempo da misericórdia, é o tempo da manifestação da graça de Deus. Então, este é o tempo aceitável para que as pessoas decidam-se por Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, o versículo 11, deixou registrado: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, este tempo aceitável é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias de Deus não têm fim. Mas para a vida humana, esta misericórdia de Deus vem no tempo aceitável, no dia da salvação. Então, quando é o dia da salvação? Só existe um dia que é chamado o dia da salvação. E aqui está registrado: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, o Senhor ouve no tempo aceitável e socorre no dia da salvação. Então, Paulo afirma dizendo que agora é o tempo aceitável e que agora é o dia da salvação. Então, o dia da salvação não pode ser o ontem, porque já passou. Também, o dia da salvação não pode ser o amanhã, porque não está em nosso poder. O único dia que Deus nos permite viver e desfrutar é o hoje. Portanto, à luz da palavra de Deus, hoje é o dia aceitável para cada um de nós. Hoje é o dia da salvação. Salvação que foi realizada por Deus e colocada por Jesus através do seu sacrifício. Quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Ele não disse que a salvação era para amanhã, que a salvação ficou para o passado, mas ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Então, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Este é o tempo
esta é a oportunidade em que a graça de Deus está manifestada, em que a misericórdia de Deus está disponível. Portanto, não podemos deixar passar a oportunidade, porque uma oportunidade como esta de salvação, uma vez que a desprezamos e não lhe damos atenção e deixamos passar, é uma oportunidade perdida que talvez nunca mais volte, nunca mais tenhamos uma nova oportunidade. Porque aqui passou, jamais voltará. Então a palavra de Deus diz, aproveitando bem todas as oportunidades, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, são trabalhosos, são perigosos, são tempos confusos. Porém, hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Esta é a grande oportunidade que Deus coloca diante da humanidade. Graças a Deus que o Senhor me alcançou, me atraiu, me salvou e libertou-me e transformou a minha vida no dia aceitável, no dia da salvação, que ele apresentou-se a mim, como também a você que o serve, que o adora, que o glorifica, que o bendiz. Mas há muitos ainda que não desfrutaram este dia da salvação e este tempo aceitável. E eu quero avisá-lo que hoje é este dia. Não deixe para amanhã. Não mude. Não coloque outras coisas como prioridade. Coloque a prioridade, a salvação da tua alma, que foi providenciada por Deus através de Jesus e nos coloca em relação de comunhão com Deus. Então, Paulo escrevendo diz, hoje é, ou agora é o tempo aceitável e agora é o dia da salvação. Então, à luz da palavra de Deus, em primeiro lugar, quando é o tempo certo para a salvação? A palavra de Deus diz que é agora. E o agora para nós é o hoje. Então, hoje, agora, é o momento, é o dia, é a oportunidade que a porta da salvação está aberta para que você entre por ela. Jesus é esta porta. Um dia esta porta vai se fechar. A graça vai se fechar. A misericórdia vai se fechar. Mas enquanto estas portas estão abertas, entrai por elas para receber de Deus, por Jesus, a salvação pela graça por meio da fé. O segundo versículo nós encontramos em Hebreus, no capítulo 3, e o versículo de número 15, onde está escrito assim. Capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz. Como é que se ouve a voz de Deus? Através da propagação do Evangelho de Jesus Cristo, palavras de boas novas. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, à semelhança daqueles que não ouviram com fé, que não se deixaram mover pela palavra de Deus, a palavra da salvação. Então está aqui, hoje é este tempo da salvação. Hoje é o tempo certo, à luz desse texto, para receber e desfrutar a salvação. Observamos em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 12, em primeiro lugar, vimos que o tempo certo para a salvação é agora. Segundo, o tempo certo para a salvação é hoje. Em Apocalipse 22, 12 diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Cedo, sem demora,
sem procrastinar, sem adiar a oportunidade para uma decisão relacionada à salvação eterna por Jesus Cristo. Então, a salvação, o tempo da salvação, o tempo certo é sem demora. Não deixe para depois. Há um hino que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Portanto, hoje tens a oportunidade de ouvir e receber a salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, sem demora, venha a Cristo, venha agora, venha hoje, receba, desfrute esta salvação poderosa da parte de Deus. Em quarto lugar, nós encontramos em Isaías, no capítulo 55, e o versículo de número 6. Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus disse que chegaria um tempo em que as pessoas o buscariam e não o encontrariam. Mas o tempo de hoje, o dia da salvação, diz-nos a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor deixa-se ser achado e encontrado por um povo que vem a ele para desfrutar da salvação. Esta salvação gloriosa e poderosa. Olha o que Isaías deixou registrado no capítulo 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Então, quando diz a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, significa que hoje o Senhor pode ser achado. Ele pode ser encontrado. Então, qual é o tempo certo para a salvação? Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. E na segunda parte diz: e invocai-o enquanto está perto. O Senhor não somente está disponível para ser achado, como ele também está perto daqueles que o clamam, daqueles que ouvem a sua palavra e creem nela para a salvação. Então, quando é o tempo certo para a salvação? Primeiro, o tempo é agora. Segundo, o tempo é hoje. Terceiro, o tempo é sem demora. Quarto, o tempo é enquanto se pode achar. Quinto, o tempo é enquanto está perto. E no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então aqui mostra-nos que o tempo certo para a salvação é nos dias da mocidade. Este é o tempo favorável. Porém, há muitos que deixaram passar a sua mocidade, já entraram na idade adulta e agora já estão na idade avançada. Porém, ainda há tempo, quer seja novo, quer seja velho, a salvação de Deus é para todos. A diferença é que quando se recebe a salvação na inocência, na infantilidade, na adolescência, na juventude, enquanto ainda está na mocidade, no vigor da vida, tem uma vida pela frente para desfrutar desta experiência de salvação. Quando já tem a idade avançada, os dias se limitam e são poucos os dias que se tem para desfrutar a salvação perfeita e gloriosa
preparada por Deus através de Jesus. Portanto, se você é novo, lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Abra para ele o teu coração. Se já passou a tua mocidade e você está na idade avançada, ainda hoje, antes que termine os teus dias na terra, considere a salvação da tua alma, oferecida por Deus gratuitamente e recebida pela fé. Seja salvo por Jesus Cristo. E por fim, nós encontramos em Lucas, no capítulo 12 e o versículo de número 20, onde está escrito assim: Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aqui relacionado a um homem que estava satisfeito com a sua riqueza, criando depósitos maiores para adquirir, preocupado unicamente com as coisas da terra e não tomando ciência de que a preocupação maior é com relação à vida espiritual, a alma com Deus. E ele diz: a alma tens em despojo muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, achando ele que os dias e os tempos estavam nas suas mãos. Mas ouviu de Deus dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, o tempo certo para a salvação é esta noite, esta manhã, esta tarde, esta noite, a madrugada. O dia, o tempo que você está vivendo hoje é o dia da salvação. Então nós encontramos aqui, pelo menos aqui, 7 indicativos do tempo certo para a salvação à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós observamos que o tempo certo para a salvação é agora. Segundo, o tempo certo para a salvação é hoje. Terceiro, o tempo certo para a salvação é sem demora. Quarto, o tempo certo para a salvação é enquanto se pode achar. Quinto, o tempo certo para a salvação é enquanto o Senhor está perto. O sexto tempo para a salvação é nos dias da mocidade. E sétimo, o tempo certo para a salvação é esta noite, este dia, esta manhã, esta tarde, esta madrugada, o momento que você está vivendo. Não deixe passar a oportunidade de receber de Deus a salvação, a libertação, a transformação, a vida eterna com Deus e desfrutar de todas as promessas que a palavra de Deus coloca para aqueles que recebem a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Salvos por Cristo, o adoremos, o bendizemos, o glorifiquemos e seguiremos firmes e fiéis até o fim, porque vamos desfrutar também na eternidade os resultados desta salvação tão gloriosa, tão poderosa que Deus estabeleceu para toda a humanidade. Não fique de fora. Você também precisa ouvir a palavra da salvação, crer nela e colocar-se à disposição de Cristo para ser salvo, liberto e transformado. Que isto aconteça hoje, agora, neste momento, na sua vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.